Aleluia. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga assim: chegamos ao 11º dia. Não diga para ele: estamos preparados. Diga assim: o 11º dia é o penúltimo dia desse 2026, que Deus está a gerar vida, que Deus está a transformar, que Deus está a renovar, e a tua história será uma história de milagres para a glória do Senhor. Se esse irmão crê nesta palavra, dá um glória a Deus, aleluia. Pega na mão dele, agita ele aí, movimenta ele, diga: estamos preparados, estamos juntos, estamos conectados, estamos ligados na presença de Deus. Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, né? Quem está feliz por estar neste lugar, diga glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe você. E hoje, como os 10 dias que aqui passaram, temos mais um ministro de Deus para esta igreja. Amém. Mais um ministro da palavra, uma ministra da palavra, não é? E já ouvimos tantas palavras. No início começamos pelos de casa, depois fomos para os de fora, e hoje estamos a voltar para os de casa. Amém. Hoje a nossa querida pastora, amém, a nossa pastora de casa, a pastora desta igreja, e eu queria que você recebesse ela com muita alegria, com glória a Deus bem forte. Pastora Priscila Ramos. Aleluia, glória a Deus. Glorifica, glorifica, glorifica. Quantos estão felizes? Diga: pastora Priscila, nós te recebemos, te honramos e estamos disponíveis para ouvir Deus falar através da tua boca para o nosso coração. Quantos estão disponíveis? Querem ouvir? Diga glória a Deus. Louvado seja Deus, a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus. É um desafio muito grande estar aqui, mas aprova o Senhor todas as coisas, em nome do Senhor Jesus, amém? Já ouvimos muitas coisas, mas certamente hoje o Senhor quer falar ainda mais conosco. E eu quero que você abra a sua Bíblia, antes de nós sentarmos, no livro de 2 Samuel, capítulo 4, o verso 4. Livro de 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. Para a nossa meditação de hoje. E certamente Deus será glorificado. Diz assim a palavra do nosso Deus: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jeriel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Palavra do Senhor. Podem tomar vossos assentos em nome do Senhor Jesus. Estou bastante feliz por estar aqui, por compartilhar a palavra de Deus. E creio que o Senhor vai fazer graça, como Ele tem feito nesses dias, ao ministrar esta palavra. Tenho um sentido de grande alegria sobre aquilo que o Senhor vai falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? E novembro, que é a responsabilidade que me traz, também é um mês que vai acontecer alguma coisa, não é? Alguém sabe? Amém? O que é que teremos em novembro? Amém. Eu estava para pregar na quinta passada, mas aí aprova o Senhor mudar. E na verdade, durante esse tempo, todos nós estamos a ter a oportunidade de vivenciar, experienciar meses que têm, de certa forma, algum impacto para este ano de 2026. Então, é mais uma confirmação de que
a Conferência Internacional Agraciadas será bênção para a honra e glória do nosso Deus. Amém? O texto que nós acabamos de ler, ele traz-nos uma história conhecida talvez por alguns e talvez por outros não. Essa história é de um jovem de nome Mefibosete. Como é que começa a história de Mefibosete? O povo de Israel, quando Deus instituiu a monarquia, a Bíblia fala que o povo de Israel não tinha rei. E Saul, por ter aparência, por ter a configuração de rei, o povo o aclamava e o escolheu para ser rei. Todavia, Saul reinou durante certo tempo e começou a fazer aquilo que agradava ao Senhor. Mas chegou uma altura que a palavra do Senhor diz que Saul se desviou daquilo que era as intenções do Senhor para com o povo. Consequentemente, conhecemos que Deus chama a Samuel para consagrar o rei de Israel. Davi, que foi o escolhido, ele não foi escolhido pelo povo. A Bíblia fala que ele foi escolhido por Deus. Já no momento da escolha, ele já foi excluído da seleção, porque ele não tinha as condições nenhuma para ser rei. Ele não tinha estrutura, não tinha idade, não tinha as competências, as valências que o povo achava que deveria ser rei. E a palavra do Senhor declara que Davi, ele sempre foi bem sucedido porque Deus era com Davi. E chegou uma altura que Saul, ele estava com inveja de Davi. Na verdade, Saul já sabia que Deus tinha escolhido Davi para ser o seu sucessor. E ele tinha ciúmes porque Davi estava a ser triunfante em tudo aquilo que fazia. Tinha um cântico que as mulheres diziam que Saul matou milhares, mas Saul matou a 1000, mas Davi matou a milhares. Então aquele ego de que alguém que vai substituir o trono lhe deixava desconfortável, porque as pessoas aclamavam a Davi. Diz a palavra do Senhor que Saul tinha um filho de nome Jonatas. E Jonatas, ele entendeu o propósito que Deus tinha com Davi. E a Bíblia fala que Jonatas fez tudo para ajudar Davi na sua trajetória. Ele até foi contra o próprio pai, porque aquilo que o pai tentava fazer não era das melhores coisas. E a palavra do Senhor diz que Davi e Jonatas, eles fizeram um pacto, fizeram uma aliança, de que se um dos dois vivesse, tinha que guardar a sua casa, tinha que agir com benevolência. E certa feita, a palavra do Senhor declara que a mesma promessa que Davi e Jonatas fizeram, Davi teve a oportunidade de igual modo fazer com Saul, numa circunstância em que Saul pegou os seus soldados e estavam a perseguir Davi. A palavra do Senhor diz que Davi teve a oportunidade de matar a Saul, mas ainda assim não o matou, porque entendeu ele de que ele é um ungido do Senhor. E Davi, ele desde os seus princípios, ele tinha consciência que tem coisas que não podem ser quebradas. Saul já estava longe da presença de Deus, mas ainda assim era o rei de Israel. E a palavra do Senhor diz que Davi, para tentar informar a Saul de que eu não tenho nada consigo, ele corta a orla do seu manto e ao longe mostra: meu rei, eu não tenho nada contra ti, eu não quero usurpar o teu trono, por que me persegues? Dizia Davi. E Saul entendeu de que o rapaz que ele estava a perseguir não tem nada com ele. Davi simplesmente quis viver a sua vida. E a Bíblia fala que Saul pediu que Davi, quando ele assumisse o trono, agisse com benevolência na sua casa. Então aqui vemos nitidamente duas promessas que foram feitas, duas promessas que foram declaradas, dois pactos que foram declarados. Entenda você que Jonatas era um amigo muito chegado de Davi. Em outra parte, Saul era inimigo declarado de Davi. Mas chega um momento em que as guerras estavam a ocorrer e Saul,
a Bíblia fala que ele não aceitou ser morto pelos seus adversários, e ele pediu ao seu soldado de guerra que lhe empunhasse uma espada. O soldado, consequentemente, não aceitou. E a Bíblia fala que Saul, ele próprio curvou-se perante a espada para que fosse morto. No entanto, ele não morreu de imediato, e passava alguém que via a informação e ele dizia: por favor me mate, para que os meus inimigos não me matem. Eu não posso dar esta glória aos meus inimigos. E a palavra do Senhor diz que este servo foi até a Davi. Naquela batalha morreu Saul, o rei, e os seus 3 filhos, e um deles, Jonatas. E a Bíblia fala que foram e levaram a informação a Davi. E Davi, ele ficou triste, ele ficou irado. Só que nesse processo que o reinado se apercebe que o rei morreu, a Bíblia fala que tinha Jonatas um filho de nome Mefibosete, que estava aos cuidados da sua babá, da sua ama. Quando se apercebeu, a Bíblia diz que ela segurou o menino e correu para tentar salvá-lo. Entenda você que na monarquia, quando alguém assume o trono, precisa matar todos os descendentes, de forma que aqueles não vão contra os que estão no trono. Então, Mefibosete já tinha meio que a sua circunstância barrada, porque o seu rei, o seu príncipe, o seu pai, a sua família já tinha sido aniquilada. Mas teve alguém que achou que deveria salvar Mefibosete. É importante que nós compreendamos o que de fato aconteceu. Eu não quero falar de Davi, de Jonatas, mas eu quero falar de Mefibosete. Mefibosete, a Bíblia fala que tinha 5 anos quando esse episódio ocorreu. Uma criança de 5 anos já tem memória, já tem informações, já consegue trazer a história de coisas que aconteceram. E a Bíblia fala que Mefibosete, ele foi entregue numa casa, numa cidade em Lodebar. A Bíblia fala que essa cidade, ou pelo menos os estudiosos dizem, que ele é dito como um lugar de esquecimento, um lugar infrutífero, um lugar infértil, um lugar onde não se faz nada, um lugar onde não tem absolutamente nada. E a palavra do Senhor diz que Davi, no verso 9, Mefibosete, ele teve a oportunidade de viver na casa de Mequir. Mequir era um homem que a Bíblia fala que num episódio em que Absalão ia contra Davi, Mequir, ele apoiou a Davi, deu mantimento, deu estrutura. E aquele mesmo homem que numa circunstância ajudou a Davi, naquele momento era o homem que estava a ajudar Mefibosete. E a Bíblia fala que Davi, depois de certo tempo, depois de vencer muitas batalhas, depois de passar alguns anos, a Bíblia diz que Davi chamou a Ziba e disse: tem alguém da casa de Jonatã para que eu age com benevolência? Lembram lá atrás, há pouco tempo, que eu expliquei que Davi tinha feito essa promessa a Jonatas e a Saul. E Davi, ele continua a viver, ele assumiu o reinado, ele teve as suas batalhas, as suas guerras, mas Ziba era alguém que fazia parte dos trabalhadores que cuidava dos bens de Saul. No entanto, Ziba, ele sabia aonde estava Mefibosete. Mefibosete este que era, nesse caso, o senhor da sua casa. E nós, na nossa vida, algumas vezes, temos alguns Zibas, que eles sabem aonde nós estamos, eles sabem aquilo que nós precisamos, mas não levantam uma palha para nos ajudar. Temos alguns Zibas que eles identificam onde está a nossa amargura, aonde está a nossa dor, e todavia eles não se levantam para cooperar. Entenda você que naquela conversa Davi, ele foi cirúrgico, porque ele tinha que cumprir a promessa que fez com Jonatas e Davi. Eu preciso lembrar para alguém que não importa quando é que foi feita a promessa, entenda que vai chegar a hora que ela vai se cumprir. Vai chegar a hora que o Senhor vai lembrar de você. Não importa o tempo que passar, não importa as circunstâncias
circunstâncias que você for viver, entenda que toda promessa passa no teste do tempo, mas ela se cumpre em nome de Jesus. E nós vemos no verso 9, o verso 3, capítulo 9, verso 3. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Então mandou o rei e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lo-debar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Mefibosete estava em Lo-debar, alguém que tinha linhagem real, alguém que até os 5 anos comeu do bom e do melhor, e num acidente trágico ele perde as 2 pernas. Muitos de nós estamos aqui em acidentes trágicos, perdemos coisas de Deus, perdemos família, perdemos ministério, por causa das pernas que nos são presas, nos são prendidas, nas pernas que partiram, perdemos coisas, e as pessoas nos rotulam, porque em Ziba lhe foi perguntado: tem alguém? Ele disse: tem, mas ele é aleijado de ambos os pés. Ziba, naquele momento, ele não estava preocupado em ajudar Mefibosete, ele estava preocupado em rotular os problemas de Movete. Tem pessoas que eles nos são perguntados por nós, mas todavia eles nos rotulam, porque não, ela é divorciada, ela não tem capacidade, ele não vai chegar a lugar nenhum. Entenda que o rei não perguntou se está torto, se é capaz, se vai conseguir, se chega lá. Perguntou se tem alguém. E no dia de hoje Deus não pergunta o que você tem, não pergunta o que está mal em ti, pergunta: tem alguém na casa de Jonatas para que eu age com benevolência? Entenda que Deus, Ele não se importa como foi a tua história, como foi a tua origem, como foi o teu passado. Ele não está a perguntar que você é aleijado de 2 pernas, que você está a andar de mal a pior. Ele está a perguntar se existe alguém. Existe alguém. Eu não quero conversa com que Ele é. Se Ele não é capaz, eu não quero saber, porque eu escolho as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu escolho aqueles que não são para confundir os que são. Eu não olho a aparência, eu olho o coração. O homem sempre vê do jeito que quer, mas Deus, Ele vê do jeito e faz aquilo que lhe apraz. Aleluia. Ziba, ele quis rotular a Mefibosete. E entenda que aquilo que ele fala de Mefibosete não é mentira, é verdade. Mefibosete é aleijado de ambos os pés. Mefibosete está em Lo-debar, lugar de esquecimento. Mas lembra de Maquir, que a casa onde ele está é pessoa que ajuda, é pessoa que coopera. Estamos numa geração em que tem muitos Mefibosetes, que algumas vezes estavam na casa do pai, algumas vezes serviram, algumas vezes cooperaram, algumas vezes tinham seus relacionamentos estruturados. Mas Deus nessa noite chama os Mequins, aqueles que não vão se importar com as tuas pernas perdidas, com as tuas pernas estragadas, que vão dizer: vem, eu vou te ajudar, vem, fica na minha casa, vem, fica comigo. E a Bíblia fala que Maquir não tinha noção que era Jonatas, não sabia que Mefibosete era da linhagem real. Mas quem tem a graça, quem recebe a ordenância de Deus, ele não escolhe quem ajudar, ele não escolhe quem cooperar. Ele diz: eu vou porque o pai assim me instruiu.
Deus, Ele chama nesta noite mequires que vão ajudar o teu próximo, ajudar a tua igreja, ajudar aqueles que estão em Lodebar, que estão no lugar de esquecimento, que estão no lugar infrutífero, que estão no lugar da vergonha. Deus está a chamar. Deus nos chama para ser ajudadores. Lodebar não é tão mau como muitos de nós pensamos. Porque a Bíblia fala que Mefibosete, ele teve um filho. Quer dizer que o cuidado, mesmo estando num ambiente desagradável, e ao longo desses dias temos aprendido que não é ambiente, é a pessoa. A graça não está no lugar, está na pessoa. A circunstância não está na condição do país, está na pessoa. A Bíblia fala que o aleijado de duas pernas, talvez em algum momento ele encontrou alguém que mesmo aleijado lhe amou, porque a Bíblia fala que ele teve um filho. Local de esquecimento não é o teu fim, não é o momento final. Lugar onde nós somos aparentemente esquecidos não dita que nós não estamos a avançar. É importante aprendermos a viver na prova. O deserto é momento de aprendizado. Quando ouvimos falar sobre essa história, conotamos o Lodebar como o último lugar, o pior lugar do mundo. Mas quando a graça está sobre a tua vida, quando a presença de Deus te acompanha, não importa o lugar onde você estiver, a partir do momento que você está, a graça te alcança. Porque a Bíblia fala, a Bíblia declara de que aquilo que é apresentado ao Senhor, santo e separado será. Mefibosete, ele é da linhagem real, mas chegou um espaço de tempo em que a sua história parou. Não se ouvia falar de Mefibosete. Davi tinha esquecido da promessa. E às vezes acontece conosco, caminhamos, mas parece que paramos no caminho. Alguns estão a avançar, alguns contam testemunho, alguns casam, têm empregos, têm vida restaurada, e parece que Deus se esqueceu de você. Só parece. Só parece. Porque ele diz, pode passar pelo fogo, mas o fogo não vai te parar, não vai te queimar. Só parece. Vai passar pela água, mas não vai te afundar. Só parece. Não se ouvia naquele espaço de tempo se ele entrou em Lodebar com 5 anos e se teve filho com 20. Passaram 15 anos, então não foi tão mal assim. O momento de choro não é tão mal assim. O momento em que estamos nas orações não respondidas não é tão mal assim. A forma como nós vivemos os processos dita a resolução deles. A Bíblia fala que Abraão esperou contra a esperança, dando glória a Deus. Ele poderia desistir, como muitos de nós fazemos. Deus não está a fazer, Deus não me ouve, não está a acontecer, a porta não está a se abrir, não tem restauração. Só parece. Só parece. Porque o problema que nos acometa não é para nossa morte, não é para nossa destruição, é para que o nome dele seja glorificado e exaltado na nossa vida. Não é para a tua morte. Não vais ficar no meio do caminho. E deixa eu te lembrar, porque você sabe, você não irá morrer enquanto a promessa não se cumprir. Você não morrerá enquanto a promessa não se cumprir. Você não morrerá enquanto a promessa de Deus não se cumprir na sua vida. Aleluia. Você não vai morrer. E a Bíblia fala que Davi teve um encontro com Jonatas, com Mefibosete. E pensa no lugar onde não tem nada, no lugar mais escasso, mais imprevível. Vem lá a carruagem, vem um range blindado, todo artilhado. Porque a localização de casa não era por números, por rua, era por referência familiar. Ele está na casa de Mequir.
E eles apareceram. A guarda real aparece. No lugar onde é improvável eles chegarem. Entenda que não importa onde você está escondido, o Senhor, Ele te alcança. Não importa onde você está. Talvez você diz: eu venho nessa humilde congregação, eu fico sentada aqui, talvez os líderes nem conhecem o meu nome, não sabem a minha casa, não sabem a minha vida. Mas eu quero te dizer que não importa que ninguém te conheça, o teu Deus que está nos céus, Ele te conhece de dentro para fora, de cima para baixo. Ele sabe quantos cabelos você tem na cabeça. Ele conhece as intenções do teu coração. A guarda real foi procurar Mefibosete. Talvez a vizinhança começou a clamar: mas é quem? Alguns que ouviram a história disseram: agora o rei vai lhe pegar, agora ele vai morrer, porque ele pode tentar fazer uma revolta e tentar assumir o trono. Talvez os fofoqueiros da vez disseram: Mequir se arranjou problema aqui. A situação aqui está complicada porque a guarda real chegou. A Bíblia declara: eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantam contra ti. Aquilo que eles pensam que será para a tua morte, será para a tua vida e para a tua exaltação. A tua armadura, toda a armadura preparada contra ti não prosperará. Eles pensaram que a carruagem é para fazer o fim de Mefibosete, mas não sabiam que no lugar da vergonha o Senhor já tinha preparado a dupla honra. Não importa o esquecimento em que você está, nesta noite o Senhor me incumbe para te dizer: o rei te mandou chamar, o rei te mandou chamar, o rei mandou chamar, ele mandou te chamar, ele te chama pelo nome, ele te chama como tu és. O rei mandou chamar, aleluia. O rei te mandou chamar. Não é para a tua morte. Quando receber aquela ligação, é para promoção. Quando receber aquela carta, é para assinatura de contrato. Quando te conquistarem, é aquele que será para casamento, porque o rei mandou chamar. O rei, ele te manda chamar. E Mefibosete, ele foi com medo, porque pensou: eu vou ser morto. Porque 5 anos já tem consciência, já sabe qual é a origem. Minha filha tem 5 anos, se perguntar o nome de toda a família, ela sabe dizer. Já não esquece. Mefibosete, ele não sabia se estava aí para a sua morte. Eu bem sei que planos tenho a vosso respeito. Eu bem sei quais são os planos que tenho a vosso respeito. O Senhor sabe quais são os planos que tem para nós. E a Bíblia fala que Davi, ele disse: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. Mefibosete estava vivendo de esmola. Mefibosete não tinha condições nenhuma. Não sei como é que ele vivia com seu filho. Não sei quantos anos ele tinha, mas a boa vida, o Danone, o queijo e fiambre ficou até os 5 anos. Porque depois dali, só Deus sabe como ele sobreviveu. E agora, ele recebeu a notícia que ganhou na Mega Sena. Quer dizer, ele é aleijado de ambos os pés. Ele é alguém que não tinha notoriedade. Talvez na sua vizinhança lhe falavam: você não tem futuro. Talvez a coitada da amada lhe dizia: mas esse aleijado que você está a aceitar, não ignore alguns processos. Você não sabe se essa pessoa que está do teu lado amanhã é um ministro, amanhã é um presidente, é um grande empresário. Não ignore processos, não negligencie pessoas, não faça acepção de pessoas.
pessoas, porque você não sabe o que o Senhor projetou para a sua vida. E Ziba, os Zibas da nossa vida, que tem como nos ajudar e não ajuda, que tem como dar um empurrão e não empurram, que sabem da nossa aflição, eles vão nos servir, porque o rei decretou que todos da casa de Ziba deveriam servir a Mefibosete. Não será para a tua morte, será para a glória dele, será para a honra dele, será para o louvor e exaltação dele. Aleluia. Os que te falam vão te servir. Os que te apontam o dedo vão ter que te consultar. Aqueles que te desdenham vão ter que dizer: sem a mana fulana não dá. Porque quando o rei manda chamar, é problema resolvido, é família restaurada, é avivamento, é restauração, é cura de enfermidade, é transformação, é alargar de tenda, é romper. E nesse ano de 2026, o Senhor te tira de Lodebar, do lugar do esquecimento, do lugar da tua vergonha, e te traz para a mesa do rei. O Senhor te traz para a mesa do rei. O Senhor te traz para a mesa do rei. Ziba e todos da sua casa tiveram que servir a Mefibosete. Se ele fosse esperto, desde o primeiro momento, ele poderia dizer: tem alguém da casa de Jonatas que está lá em Lodebar. Porque ele é que era o servo, ele é que trabalhava naquela casa, ele é que viu Mefibosete a crescer. Tem pessoas que estão juntos, mas não estão misturados. Aparentem ser dos nossos, mas não são nossos. Precisamos estar vigilantes, porque muitos riem conosco, mas por trás dão catanadas. Só que eles se esquecem que aquele que guarda Israel, o que guarda Israel, ele não pisca o olho, ele não dorme, a rede não desconecta, ele está 24 horas, 7 dias na semana, nos 12 meses, nos dias de semana, atento à tua vida e à tua família. Aleluia. Eles pensam que estão contigo, mas não estão. Ziba ficou tonto, porque ele teve que servir e restituir tudo que era de Saul. Mas o melhor nem está aí, porque a escola de Lodebar ensinou algumas coisas a Mefibosete. Ensinou a não ficar preso a bens materiais. Porque a segunda oferta que Davi deu a Mefibosete foi a melhor. Oh, aleluia. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor o rei mandar a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Preste atenção. Eu quando li, compreendi. Eu fui pesquisar quem é que sentava à mesa do rei. E na mesa do rei não sentava qualquer pessoa. Sentavam os filhos e os valentes de Davi. Tem um episódio na Bíblia, e acho que teve uma altura que o apóstolo ele falava muito sobre os valentes de Davi. Que Davi quis beber água
de uma cidade, de uma fonte. E o trajeto de onde o Davi estava para essa água era distante, tinha guerra, tinha inimigos. E a Bíblia fala que os valentes, para atender o desejo do seu Senhor, aqueles que estavam no caminho dele para ir buscar água, ele podia beber a água do lugar onde ele estava. Mas os valentes dele foram buscar a água da fonte que ele queria. São essas pessoas de máxima confiança do rei que sentavam à sua mesa. E Mefibosete era filho e neto de inimigo de Davi. Mas ele foi autorizado para sentar na mesa do rei. Agora vamos imaginar esse episódio. Mefibosete, ele era aleijado das duas pernas. Certamente quando foi na casa do rei, lhe deram vestes novas. Talvez lhe prepararam muleta, não sei se naquela altura tinha, ou se lhe carregavam. Mas pensa você, a mesa posta. Davi está encabeçado como rei. Os seus filhos, Salomão, Absalão e tantos outros. Os seus valentes sentados à mesa. E Mefibosete talvez constrangido, porque quem é aleijado de duas pernas tem problema e dificuldade de se locomover. Mas talvez, se for como lá em casa, que uns ficam com mais fome, não vou esperar mais, tenho que comer. Davi disse, espera, não podemos comer ainda porque falta alguém. Talvez Mefibosete estava a se preparar. E eu não sei se Mefibosete ele se arrastava, como é que ele chegava. Mas por ele se tornar filho do rei, a refeição não começava sem estar todos os filhos sentados. Entenda que o lugar aonde o Senhor quer te colocar é um lugar que não tem acepção de pessoas. É um lugar que a tua limitação não irá constranger aqueles que estão à tua volta. Não se irá avançar nenhum passo sem que todos estejam completos. Pensa você, Mefibosete, arrastar-se para chegar até a mesa. Talvez Absalão ou Salomão olhava, mas eu não sei o que o meu pai quer. Nós podíamos já começar a comer, eu estou com fome, tenho compromissos para fazer. Mas o rei diz, enquanto não estiverem todos, não vão comer. E Mefibosete vem arrastado, e ele talvez puxa a cadeira, e ele senta, e o rei diz, meu filho, estou feliz que tenhas chegado, agora sim vamos comer. Entenda que é um banquete preparado para você. O rei nesta noite, ele te chama, ele te chama, ele te chama, e o banquete não irá começar até que estejamos todos reunidos. Sejamos todos reunidos, chegamos todos reunidos, porque o rei mandou te chamar. Aleluia! O rei mandou te chamar. O rei mandou te chamar. E ele não se importa com as tuas incapacidades. Ele não se importa com essa perna que está partida de um relacionamento desestruturado. Porque ele diz, vem mesmo assim, na minha mesa tem espaço para você. O que nesta noite está partido na tua vida? O que Ziba informou para o rei? Talvez de que ele é um pobre. Ah, não, ela não dá para aquele emprego porque ela não tem o inglês. Ela não dá para aquela posição porque ela não é formada. Não, essa, não, na família dela ninguém engravida. Essa também não dá porque ela pode ter a mesma linhagem.
O que Ziba informou no rei? O que o Ziba falou a teu respeito ao rei? Ziba não falou mentira. Mefibosete era aleijado de 2 pernas. O que talvez você esteja a viver não é mentira. Talvez é o alcoolismo. Talvez são as drogas, a fornicação. Ziba informou ao rei, ele é alcoólatra. Ele é prostituto. Ele é fornicador, é mentiroso. O que Ziba falou ao teu respeito? Que está a gerar medo. Que está a te impedir de avançar. Que está a te impedir de sentar na mesa do rei. Entenda que o rei não chamou os teus defeitos. Ele não chamou o que você tem. O convite da salvação, Mateus 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Vinde a mim. Ele não está te dizendo endireita isso e vem. Ele não está dizendo deixa isso e vem. Ele está dizendo vem como você está. Tem lugar para ti na mesa. Tem lugar para ti na mesa. Não iremos comer se você não estiver. Vem. Tem lugar para ti na mesa. Não estamos preocupados com os fofoqueiros. Não estamos preocupados com aqueles que não nos indicam. Não estamos nos preocupados com aqueles que acham que a nossa vida depende da aprovação deles. Vimos durante esses dias que Deus faz aquilo que lhe apraz. E Deus, Ele não pede a opinião de ninguém para resolver a tua vida. Deus, Ele não consulta o teu passado para decidir o teu presente e o teu futuro. Ele está pouco se marimbando de onde é que você saiu. Ele está importando para onde você vai. Para o lugar do teu destino. Para o lugar do teu propósito. Para o lugar da tua realização. Ei, neste ano de 2026, não se preocupa com a opinião dos Zibas. Não se preocupa com o que os Zibas vão dizer ao teu respeito. Se preocupa que o rei já te chamou e você está sentado à sua mesa. Você está sentado à mesa do rei. Aleluia. Não dá confiança em Ziba. Pode crescer contigo, andar contigo, te conhecer. Te viu andar de biquíni quando você era menor. Mas os Zibas não decidem o teu destino. Porque Ziba pensou com a opinião dele, dizendo que é aleijado de 2 pernas, o rei iria reconsiderar. Só que o rei não está preocupado com essas coisas. O rei não está preocupado com esses detalhes. E nessa simbologia, Davi, o rei, representa o nosso Salvador. Lordebar é lugar de esquecimento, lugar da nossa vergonha, lugar do nosso pecado. Ziba é a tamanha nuvem de testemunho que nos rodeia, porque eles sabem onde nós passamos, eles sabem o que nós fazemos, eles sabem o que nós falamos. Eles veem como nós vestimos, como vivemos. Eles conhecem até algumas limitações nossas. Eles sabem. Só que nessa história também tem Mequir. 2 Samuel 17. Davi a fugir da guerra que seu filho estava a criar. A Bíblia fala que Mequir preparou o trigo, preparou o colchão, preparou esteira, bebida para dar em Davi. Então Mequir já era um ajudador experiente. Já era alguém que ajudava pessoas. E eu quero te lembrar que você tem Mequir. O pastor que dobra os joelhos pela tua vida é o teu Mequir. O irmão que te liga, irmã fulana, não vieste, é o teu Mequir.
A visita que os obreiros fazem na tua casa são os teus mequires. Aquela mensagem de notificação, a paz do Senhor, está tudo bem, é o teu mequir. Entenda que nesta caminhada você não está sozinho. Deus, Ele sempre levanta ajudadores. Jesus, quando estava a subir em Gólgota para ir ser crucificado, a Bíblia fala que Deus enviou um ajudador para carregar a cruz, porque ele já não suportava. Eu não sei o que você diz, eu já não aguento mais, cheguei no meu limite. Mas eu quero te lembrar que você tem mequir. Esta é uma casa de mequir, uma casa que está importada em te ajudar, uma casa que está importada em te alimentar, uma casa que está importada em cuidar daquilo que não está bem em ti. Porque na verdade nós não temos noção do que Deus projetou na tua vida. Às vezes você é da linhagem real, às vezes serás o melhor mantenedor desta obra, às vezes serás o maior obreiro desta casa, às vezes serás o melhor ministro do Evangelho, às vezes serás alguém usado e ungido do Senhor. Aqui é casa de mequir, aqui é casa de mequir, este local é casa de mequir. Aleluia! Você tem mequir. Você tem mequir. Então não ande sozinho. Você tem pastores. Você tem apóstolo, tens bispa, tens obreiros. Não estás sozinho. Nós vamos te ajudar a sentar na mesa do rei. Nós vamos te ajudar a chegar na mesa do rei. Você não vai caminhar sozinho. Não vamos te deixar ficar embaixo. Você virá aqui, receberá uma palavra, uma oração, uma visita, uma restauração. E está preparado para chegar e sentar à mesa do rei. Aleluia. 2026. O rei te mandou chamar. Aqueles que disseram não, ela nunca vai. Não ouvi recado. O rei lhe mandou chamar. O rei está a chamar. Vai buscar a Teresa. Mas a Teresa é quem? Ela não tem. Ele é assim. Ele é assado. É cozido. Te perguntei. Vai chamar a Teresa. Mas quando é processo para assumir o departamento, tem a fulana que estudou, tem a ciclana que é afiliada do fulano, tem essa que já está preparada. Eu não te perguntei. Chama Maria. O rei mandou chamar. O rei mandou chamar. Você marca a data do teu casamento. Disseram não. Na casa dela ninguém casa. Tem maldição hereditária. Lhes responde. Também tem bênção hereditária. Fala no irmão que ao teu lado. Tem bênção hereditária. Tem bênção hereditária. O Ziba vai vir com muitas opiniões. Sebastiana, Madalena, Fernando, Rafaela. Alguns Zibas disseram, mas eles separados. Quando o rei manda chamar, você não vai desobedecer. O rei mandou chamar. O rei mandou chamar. Quando o rei manda chamar, está feito. Ordem do rei é ordem cumprida.
demônios que estão ali a tentar fazer saladas. Hoje não há espaço. Esses dias, muitos alinhamentos. Amanhã, todas as casas fechadas. Todo mundo aqui. Porque o rei já mandou chamar. De que a tua casa será referência. A tua casa será idealizações. A tua casa será conquista. A tua casa será diferenciada. Porque o rei já decretou que este ano sais de Lodebar do esquecimento e sentas à mesa do rei. Tem banquete real. E eu encerro aqui. Tem banquete real. Para quem já foi num hotel, para quem já foi numa festa assim de grife, aqueles banquetes, aquelas coisas são bonitas. E não é só bonita, é gostosa também. Agora, a Bíblia fala que Davi disse: Ziba, você e todos da tua casa vão servir a Mefibosete. Mas Mefibosete, todos os dias, vai comer na mesa do rei. Ele não disse um dia sim, um dia não, alguns meses ou em ocasiões especiais. Ele disse todos os dias. Mefibosete era aleijado das duas pernas. Consequentemente, os seus servos teriam que criar condições para todos os dias, no horário marcado do mata-bicho, levarem Mefibosete para sentar à mesa do rei. E na mesa do rei tem todas as iguarias. Todos os bolos, todos os sumos, todos os queijos, tudo aquilo que, do mata-bicho que você imaginar está lá. Todos mexidos, ovo assado, ovo cozido, está lá. Na mesa do rei, há fartura. Na mesa do rei, você pode escolher opções. A Bíblia em Provérbios fala que o homem faz planos. Apresenta os teus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Então temos essa legitimidade. Eu só quero te lembrar que nesse ano de realizações impossíveis, você precisa ser... Que palavra eu vou usar? Você que precisa ser... Porque assim, você não está numa mesa que só tem um tipo de queijo, um tipo de fiambre, pão com manteiga. Você está sentado numa mesa que tem banquete. Então vamos combinar uma coisa aqui, que não limites aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Assim mesmo, quem conversar contigo precisa de forma extraordinária dizer: ela se acha muito. Você tem que se achar porque o rei te mandou chamar. Os condecorados ali do presidente não se acharam. Fizeram festa, abriram salão para receber uma coisa. Mas eu estou a te dizer que o rei, ele te mandou chamar. Você está a resolver situações com aquele que é impossível para ele, é só uma palavra. Impossível. Quando Deus lê assim impossível, é só uma palavra. Tipo água. Tipo pequeno. Para Deus, impossível é uma palavra. Não é impedimento, é uma palavra. Seja ousado. Estamos a receber o pedido? Seja ousado. Mas seja ousado. Porque Ziba e os seus servos estão a te servir. Uma coisa aprendi, acho que há 3 anos atrás. Pare de se desculpar pela forma com que Deus te abençoa. Tem pessoas que querem trazer uma humildade falsa. Porque não, se a tua família é bem sucedida, se declara mesmo. Eu quando vou em sítios, em lugares,
vou palestrar, ou estou no trabalho, ou estou a conversar. Eu nunca escrevo, nunca envio o resumo da biografia que pede. Eu sempre escrevo bem casada. Porque me sinto bem casada. Eu escrevo e digo bem casada. Estado civil, bem casada. Pare-se de se desculpar com a forma com que Deus te abençoe. Se Deus te dá um carro, não é porque, não, vou aparecer. Não, Deus te abençoou, chegou a tua vez. Não precisa esconder. Se estás aí, chegou o teu tempo de os vistos no passaporte, não tem mal, porque a Bíblia fala em Tiago 4 que não recebemos porque pedimos mal, pedimos com coração interesseiro, com coração para mostrar no outro, mas se Deus te deu é porque o teu coração tinha verdade. Então pare de se desculpar. Se o rei te mandou chamar, ele que tem problema vai se haver com teu rei. Porque se o rei te mandou chamar, todos daquela região vão saber, olha, Mefibosete agora é dono disso tudo. É dono dessa empresa, é dono desse colégio. Não, essa restauração aqui é dele. E as pessoas vão se aperceber. Porque o rei te mandou chamar. Se coloque em pé em nome de Jesus. Erga suas mãos ao alto. E diga assim: Senhor, eu estou aqui. Lembra-te de mim. E me tira de Lodebar. Eu estou acessível. E eu estou disponível para sentar à mesa do rei. Então começa a falar com Deus nessa manhã, nesta noite. Abra sua boca e começa a falar com o rei. O rei Jesus, ele está aqui nesta noite. Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui neste momento para restaurar a tua vida, para mudar a história da tua família. O rei, ele não está importado com as tuas pernas que estão partidas. O rei não está importado com aquilo que está mal em ti. Ele nesta noite, ele te diz: vem como você está. Vem do jeito que você está, que eu vou mudar a tua história. Nessa noite o Senhor inaugura um novo tempo para você. Um tempo de renovo e restauração o Senhor faz. Um tempo de alinhamento. Um tempo de restauração. Um tempo novo o Senhor faz. E Ele declara na sua palavra: eis que faço nova todas as coisas. O Senhor nesta noite te tira da vergonha, te tira do lugar do esquecimento, te tira do lugar da tua abominação, no lugar do teu choro, da tua depressão. Mas saiba que neste lugar você não estava sozinho. Porque nos momentos mais tristes, nos momentos mais difíceis, Ele está aqui. Ele estava contigo. E Ele te coloca nesta noite vestes novas. Ele põe um azeite na tua cabeça. E nessa noite o Rei te deu um lugar à mesa. Ele te deu um lugar à mesa. Ele te deu um lugar à mesa. Ele te deu vestes novas. Ele te deu sandálias novas. E Ele reservou um lugar especial para você. Aleluia. Aleluia. Adore ao Senhor. Fale com Ele nessa noite.